Provérbios capítulo 6, versículo 6, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Qual foi a mãe cristã que nunca citou esse versículo para os seus filhos, hein? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E agora Provérbios capítulo 20. Eu creio que eu tomei nota errada da referência. Agora eu fiquei muito sem graça. Eu tomei nota errada da referência. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Poxa vida. Quem tiver com o celular rápido aí, localiza para mim o versículo que diz assim: as formigas são um povo fraco, contudo preparam no verão o seu pão. É Provérbios também. Quem pode me ajudar? Dê um socorro para esse pastor que está aqui, prestes a morrer de rosto vermelho de vergonha. 30, 25. Essa voz é do Caio Felipe, irmãos. Capítulo 30, versículo 25. Obrigado, Caio, desculpe os irmãos. Eu anotei 25, 30, quando na verdade é 30, 25. 20, 35 eu anotei, quando é capítulo 30, versículo 25. Obrigado. As formigas não são um povo forte, todavia, no verão preparam a sua comida. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 30, 25, as formigas não são um povo forte, todavia, no verão preparam a sua comida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. E a igreja diz: amém. Pode se sentar, por favor. Crianças queridas, peguem os papéis, peguem as suas canetas, lápis, giz de cera, canetinha, o que você for usar, e eu quero ver os belos desenhos das formigas quando o culto terminar, combinado? Quero ver um desenho de uma formiga, mas deixe um espaço, porque tem uma segunda parte no desenho, combinado? Primeiro desenho, uma formiga bem bonita, pode colorir da cor que você quiser. Meus amados irmãos, apenas 2 vezes na Bíblia fala-se da formiga. Fala-se dela neste versículo que nós lemos, Provérbios 6,6, e fala-se dela novamente em Provérbios capítulo 20, versículo 35. E são uma criatura tão abundante, não é verdade? Nós as encontramos de fato em todo lugar. E onde quer que seja possível ou impossível elas estarem, lá estão elas. E o convite que o texto sagrado nos faz é: olha para os seus caminhos e sê sábio. Então, meus eruditos irmãos sabem que existe um campo do conhecimento humano chamado a biologia, e sabem que um dos ramos da biologia é a entomologia, o estudo dos insetos. Meus eruditos irmãos já sabiam disso, eu, no entanto, não sabia que existe um ramo do estudo dos insetos dedicado exclusivamente às formigas, chamado de mirmecologia. E hoje nós faremos uma mirmecologia bíblica, ou na verdade nós vamos aprender as 2 lições bíblicas sobre essa fascinante criatura. Olha para os seus caminhos, diz o texto sagrado. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Nós poderíamos aqui tentar fazer vários paralelos entre quaisquer características das formigas e aquilo que talvez seja bíblico. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero olhar com vocês para, na verdade, o ponto, a qualidade delas que é apresentado para nós na Escritura Sagrada, nestes 2 versículos, e aprendermos como Deus quer que a Igreja Batista Plenitude seja um formigueiro santo. Número 1, Deus quer que a gente aprenda com a formiga a trabalhar.
Nós poderíamos aplicar esta verdade, é por isso que as mães cristãs citam este versículo para os seus filhos, não para os adolescentes desta igreja, porque os adolescentes desta igreja são de uma outra categoria, mas para os adolescentes meio desviados assim, que são preguiçosos, as mães costumam citar este versículo. Não, nós queremos aprender com as formigas a trabalhar, mas trabalhar a gente sabe. A gente sabe trabalhar para o nosso próprio interesse, a gente sabe trabalhar para os nossos próprios objetivos, a gente sabe trabalhar para conquistar as coisas que a gente quer, a gente sabe trabalhar para nós. A lição que a gente precisa realmente aprender é a lição de trabalhar para Deus. É a lição de trabalhar para Deus. E em algum sentido, meus amados irmãos, vocês concordarão comigo que tem muito a ver com a própria essência da salvação esta verdade. Porque antes de nós crermos no Senhor Jesus Cristo, antes de confessarmos o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nos sujeitarmos a Ele como Senhor da nossa vida, a vida da pessoa incrédula, da pessoa não convertida, é uma vida em que se poderia ser descrita de muitas formas e pode ser descrita como sendo a vida de alguém que não vive para servir o Senhor. A pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, pode ser um devasso ou um religioso. Mas a pessoa que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, vive para atender a si mesma. Vive como Senhor de si mesmo, portanto servo de si mesmo. E o que eu por vezes digo é que você ser Senhor de si mesmo não é uma coisa boa, porque você está sendo servo de um mau Senhor. É bom ser servo de Jesus Cristo, que é um bom Senhor, que é um Senhor justo, que é um Senhor amoroso. Mas o que eu quero dizer é, a lição do trabalhar a gente sabe, ou a grande maioria sabe. A gente sabe correr atrás do que a gente quer, a gente sabe buscar os nossos próprios objetivos. A lição talvez para muitos de nós, ou a grande maioria, ou talvez a totalidade, não seja uma lição sobre trabalho, a gente sabe isto, mas uma lição sobre trabalhar para Deus. E eu quero dizer de novo que isso está muito ligado à essência da nossa salvação, porque antes de sermos salvos, antes de termos Jesus como o Salvador e o Senhor da nossa vida, vivíamos para os nossos próprios interesses, vivíamos para atender a nós mesmos. Mas agora, irmãos, o Senhor nos chama e o Senhor nos salva para uma nova vida. Uma vida de reconciliação com Deus, uma vida em que nós podemos novamente viver os propósitos para os quais fomos criados. Preste atenção na seguinte comparação. Imagine uma pessoa qualquer que depois de viver a vida toda fumando, maços e maços de cigarro por dia, recebeu o primeiro alerta, olha, isso vai fazer mal para a tua saúde, ignorou o alerta, continuou fumando. Depois recebeu o alerta, olha, está tendo alguns traços aí de enfisema, isso é coisa perigosa, mas ignorou o alerta, continuou, diz, eu gosto demais disso, ou como eu já ouvi alguém dizer, eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou continuar aqui com o meu prazeroso cigarrinho. E continuou fumando, até que infelizmente o pulmão estava todo perdido, todo prejudicado. Aí a pessoa entra numa fila de transplante, porque perdeu. O órgão já não corresponde mais. Entra numa fila de transplante. Numa providência divina, consegue o transplante de pulmão. E eu não sei se você sabe sobre isso, mas é uma cirurgia imensa. Vai o cidadão e faz o transplante de pulmão. Fica todo aquele prazo de recuperação, tem alta, uma cicatriz imensa, inúmeras recomendações. Você imagina essa pessoa saindo do hospital para poder ir atravessar a rua e comprar mais um maço de cigarro e voltar para ele? O pior que a gente imagina, né? O pior é que a gente imagina. E se fosse um brasileiro bem, ainda dizer assim, agora eu estou com um limpinho. Mas na verdade algo dentro de nós reconhece que isso é um absurdo. Reconhece que isso é um absurdo. Então nós podemos facilmente agora reconhecer o absurdo de nos declararmos salvos, isto é, servos do Senhor, de nos declararmos lavados pelo sangue de Jesus, algo muito maior do que um transplante de um órgão, nos declararmos pessoas por quem Cristo deu a sua vida e dizemos e proclamamos publicamente que Ele é o Senhor da nossa vida, no entanto, sem que Ele receba o serviço que lhe é devido pelos seus servos.
O que a Bíblia diria para nós sobre isto? Vai ter com a formiga. Considera os seus caminhos e ser sábio. Você tem sucesso no seu trabalho? Você tem sucesso nos seus projetos pessoais, começa um curso e consegue se disciplinar para poder fazer as aulas, para poder chegar lá no final, no certificado, no reconhecimento e melhor do que isso, no aprendizado. Que parabéns! Você trabalha pela sua saúde, pelo seu corpo, corre quilômetros debaixo do sol coruscante, porque você quer alcançar algo, conquistar algo. Trabalho, isso é esforço, isso é empenho. Você quer juntar o seu dinheiro, e você trabalha e junta o seu dinheiro. Você sabe trabalhar para você, mas a Bíblia Sagrada agora nos manda trabalharmos para Deus. Trabalharmos para a obra de Deus, apresentarmos ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Na limitação do tempo que eu tenho esta manhã, eu falarei sobre as 3 principais formas como cada crente serve o Senhor. A primeira é com o serviço do culto. A primeira forma como nós servimos a Deus é com o serviço do culto. Pode parecer, e muitas vezes nós somos levados a pensar desta forma, que o culto é algo que está sendo feito para atender-nos. Afinal de contas, você está sentado de tal maneira e olhando para cá, como se algo estivesse acontecendo aqui que foi pensado para você. Mas a melhor maneira de nós visualizarmos o que o culto é, seria imaginarmos todos nós olhando para cima, servindo àquele que está acima de nós. A primeira forma como todo salvo serve ao Senhor, tome nota disto, é com o serviço do culto. Crianças, como é a primeira forma que a gente serve a Deus? Diga, no culto. Perguntarei de novo, como é a primeira forma que a gente serve a Deus, crianças? No culto. É por isso que a gente não falta culto à toa, não é verdade? É por isso que a gente não falta culto à toa, porque o culto não é algo para mim. Se fosse para mim e eu faltasse, o prejuízo era meu e fim de conversa. Mas o culto não é para mim. Não foi pensado para ser um serviço às minhas necessidades. O culto foi pensado para ser um serviço à glória de Deus, um testemunho público, um reconhecimento público de quão importante Deus é nas nossas vidas, a ponto de separarmos esse tempo para louvá-lo, separarmos esse tempo para adorá-lo, dizermos não para várias outras coisas com o propósito de estarmos aqui para adorar o Senhor. Irmãos, pense comigo, você acha que esse conceito de culto precisa ser reaprendido ou não? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Pensamos no culto como algo para nós. Se eu faltar, o prejuízo é meu. Devemos pensar no culto como algo que é feito para Deus. A nossa ausência, a nossa negligência, nosso desinteresse, nossa frieza na adoração, não são um prejuízo para nós, são para nós. Mas acima de tudo são um prejuízo à glória de Deus, que é o objetivo deste culto. A segunda maneira como todo cristão serve ao Senhor, ainda não estou falando de cargos na igreja. A segunda maneira como todo cristão serve ao Senhor, é quando esse cristão ama os seus irmãos, e serve os seus irmãos, e cuida dos seus irmãos, e manifesta amor cristão para com seus irmãos. Depois pegue o seu aplicativo da Bíblia, eu já disse isso aqui várias vezes, direi mais uma e outras. Pegue o seu aplicativo da Bíblia e jogue a seguinte pesquisa: uns aos outros. E veja dúzias e dúzias de versículos que falam sobre como nós devemos viver uns com os outros e servir uns aos outros e amar uns aos outros e admoestar uns aos outros e encorajar uns aos outros e consolar uns aos outros e acolher uns aos outros e perdoar uns aos outros e suportar uns aos outros e tantos outros versículos que falam que quando um cristão demonstra amor e zelo para com seu irmão, um exemplo. Nós tivemos alguns exemplos de membros desta igreja que ficaram hospitalizados nesta semana. Eu comecei o culto dando graças a Deus por isso. Por determinada razão, às vezes a agenda está lá, eu tenho alguns atendimentos que eu não posso desmarcar ou alguma coisa, eu não posso ir no primeiro momento, algum impedimento. Mas às vezes quando eu chego lá, já sei de vários irmãos que me antecederam, rapidinho estavam lá no quarto do hospital para orar, rapidinho estavam lá para poder demonstrar conforto. E você sabe, se você já ficou hospitalizado e já foi visitado, você sabe quanto conforto isso traz, quanta alegria isso traz, que benefício isso faz.
A gente vive num mundo que ninguém tem tempo para nada, né? A gente vive num mundo que ninguém tem tempo para nada. Vamos aprender com o Senhor a ter tempo uns para os outros. É a segunda forma como todo cristão serve a Deus. E então, na medida que eu falo da terceira forma como todo cristão serve a Deus, eu passo para a segunda lição. A primeira lição é a lição do trabalhar para o Senhor. E a segunda lição é a lição da cooperação. É a lição da cooperação. Todo mundo aqui conhece aquele cântico infantil. A formiguinha corta a folha. Deixa eu ver se vocês sabem mesmo. A formiguinha corta a folha. Quando uma corta... vamos recitar. Não, vamos fazer direito? Vai. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra leva. Ó, que ensinamento glorioso, a formiguinha dá ao preguiçoso. Ó, que ensinamento glorioso, a formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Então a gente sabe. Crianças, desenhem agora a segunda formiguinha e uma folha, uma formiguinha passando uma folha para outra. Meus amados irmãos, as formigas, diz o texto sagrado, não são um povo forte. Mas, todavia, no verão, preparam a sua comida. As formigas, meus amados irmãos, trabalham juntas, transformam o solo num lar para gerações. Aí eu não resisto à comparação. As formigas trabalham juntas e transformam um galpão, que era uma academia, num espaço de salas para a ministração do ensino bíblico, para a edificação e para a salvação de vidas, para a glória de Deus. As formigas trabalham juntas, levando fardos mais pesados do que elas. Trabalham com uma rapidez impressionante. Você não vê a formiga gritando, ei, por favor, vamos lá, formigas, pelo amor de Deus, sai do seu lugar, vamos fazer alguma coisa. Não, as formigas trabalham com agilidade. Deixa eu te dizer, essa semana eu matei uma aranha. Em 5 minutos já estava um batalhão de formiga. Em 10 já tinham levado tudo embora. As formigas são ágeis, as formigas são cooperadoras, as formigas somam forças umas às outras. A Bíblia nos diz, ser sábio e considera os seus caminhos. Sabe, irmãos, os estudiosos sobre igreja dizem que na maioria das igrejas no mundo, 20% trabalham, 80% assistem. Você já tinha ouvido esse número em algum momento? 20% trabalham, 80% assistem. São os que precisam ir com a formiga. Vai ter com a formiga, ser sábio, considera os seus caminhos. Então eu pedi à nossa muito habilidosa, muito competente secretária da igreja, irmã Aline, que entrasse em contato com os líderes de ministérios e fizesse um levantamento de uma informação para mim. E então, quando ela terminou de fazer a lista, ela me trouxe, eu falei, sim, mas agora eu pedirei mais um auxílio seu. Quero que você identifique os nomes que estão repetidos para que a gente tenha uma visualização completa. Então ela me trouxe, irmãos, nesta igreja existem mais de 260 postos de trabalho. Imagine isso. Mais de 260 postos de trabalho. 260 postos de trabalho que são ocupados por aproximadamente 180 servos do Senhor. A gente louva a Deus quando ouve algo assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, e esses novos membros que estão chegando, e alguém que está decidindo se aproximar desta igreja, tem ainda muito espaço para servir o Senhor. Eu converso com os líderes dos ministérios, e eles me dizem que nós estamos precisando de pessoas que se apresentem no ministério de recepção, no ministério de música, que se apresentem, eu sei disso, nós estamos com um déficit de pequenos grupos, e precisamos começar novos pequenos grupos para integrar os membros que estão chegando à igreja, e se Deus quiser, teremos essa vitória no segundo semestre. Nós estamos, irmãos, o ministro de música Adson me diz das necessidades de pessoas que sirvam no ministério. Você pode se apresentar a ele, pode se apresentar a Jéssica, líder do ministério infantil, pode se apresentar aos líderes de ministérios. Eu sei que todos os ministérios têm um lugar para que os crentes possam servir o Senhor. Mas aí a gente lembra da lição. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma corta, a outra leva. Ó, que ensinamento glorioso a formiguinha dá. Deus não quer em sua obra, não.
Sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Irmãos, meu sonho como pastor, mas eu penso que esse sonho na verdade é um alvo bíblico de Deus para esta igreja, é ver esta igreja como um santo formigueiro, um formigueiro de crentes trabalhando, um formigueiro de crentes ocupados com as coisas de Deus, um formigueiro de salvos procurando com seu máximo empenho servir a Deus. As 3 formas como nós servimos, eu disse: a adoração, o culto público, o cuidado uns dos outros, os ministérios da igreja. Meus amados irmãos, apresentem-se cada um, levantem-se os servos de Deus para o serviço do Senhor, e que assim seja em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, e pedimos que o Senhor faça, Deus, com que tenhamos tal graça, que a palavra do Senhor encontre lugar em o nosso coração. Senhor, que não somente isto, mas que ela encontre uma resposta na nossa vida, nos apresentando ao Senhor, Deus, para fazer a Tua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e que assim a Tua igreja aqui, Deus, continue a prosperar espiritualmente, para a glória do nome do Senhor Jesus, que por nós deu a sua vida e ressuscitou. Em nome dele nós oramos e a igreja diz: amém.